E aí, galera, tudo jóia? Chegamos aqui para mais um vídeo sobre progressão geométrica, tá certo? E nesse vídeo eu vou falar sobre notação especial de uma PG e vou falar também sobre interpolação geométrica, tá certo? Conversa rápida, sem muitas delongas aí, tá? Muito bem, então quais são as notações especiais para uma progressão geométrica? Claro que eu poderia usar o padrão. Chamo o primeiro termo de A1, aí o próximo termo, A1 vezes a razão, o próximo. A1 vezes a razão, tá? Vai dar a razão ao quadrado. E assim vai, você fica multiplicando pela razão. É um bom caminho, tá? Mas se a PG tiver poucos termos, em particular, eu vou pegar dois casos aqui. Eu poderia trabalhar o terceiro caso, mas vou falar de dois aqui. Uma PG de 3 termos e uma PG de 5 termos. Vou trazer essa notação especial para vocês, tá certo? Olha só. Então, tem uma PG de 3 termos, tem uma PG de 5 termos. A notação especial para uma PG de 3 termos é essa. Eu chamo o termo do meio de x, para eu andar para frente, no caso, eu vou multiplicar pela razão, x vezes q. E para eu voltar, no caso, para andar para trás, eu vou dividir pela razão, x sobre q, tá certo? Eu vou até ampliar isso para vocês verem com mais cautela, tá? Então, para que eu possa seguir na PG, para que eu possa progredir, eu multiplico pela razão, e para que eu possa voltar, eu divido pela razão. Isso é uma PG de 3 termos. E, naturalmente, pessoal, para uma PG de 5 termos, ó, a ideia é essa aqui, ó. Para eu evoluir, ó, a partir do termo central que eu chamei de x, eu chamo o termo central de x, o terceiro termo aqui no caso, aí para eu evoluir eu multiplico pela razão uma vez, para eu evoluir novamente multiplico pela razão outra vez. X vezes q ao quadrado, é o meu quinto termo. E para eu voltar eu divido pela razão uma vez, para eu voltar novamente divido pela razão outra vez, tá certo? Então vai ficar x sobre q quadrado, x sobre q, xq quadrado, tá certo? Existe, por exemplo, a notação especial para uma PG de 4 termos. Eu não quero entrar no mérito aqui não, tá? Mas, enfim, se você quiser dar uma olhadinha, o material tem isso escrito, tá certo? Tá bem bacaninha lá. Mas a gente não usa com tanta frequência. Na verdade, a gente mal usa isso aí, seria uma situação bem específica e tal. Então, deixa quieto, tá bom? Para não encher demais o HD de vocês de informação, tá? Beleza, vamos ver isso na prática. Eu trouxe um probleminha para vocês. Problema 1. 3 números estão em progressão geométrica de forma que o produto deles é 729. E a soma dos dois últimos termos é 36. Determine esses termos. Então, olha só, galera, eu trouxe para vocês aqui uma PG de 3 termos. Eu vou chamar o termo central de x, tá certo? O próximo termo é x vezes a razão e o termo anterior é x sobre a razão, tá? Para eu evoluir, eu vou multiplicando pela razão, para eu voltar, eu divido pela razão. Tá, agora olha por que essa notação especial ela é útil nesse momento. Porque, ó para cá, o produto dos 3 termos, não foi o que eu falei? O produto dos 3, que é 729, então x sobre q vezes xq. Isso aqui é igual a 729. Isso aqui é o produto dos 3 termos. Aí olha que bacana, q com q vai embora. Não foi legal? Tá vendo como é útil essa notação especial nesse caso? Aí, ó, x vezes x dá o quê? Vai dar x ao cubo. X ao cubo. X ao cubo é igual a 729. Tá certo? Aí, amigão, é o seguinte, se você não tem as potências de 3 memorizadas, aí realmente você iria fatorar esse número. Mas se você tem as potências de 3 memorizadas, você vai perceber o seguinte, ó, 3 elevado a 1 é 3, 3 elevado a 2, 9, 3 ao cubo, 27, 3 à quarta dá 81, 3 à quinta vai dar 243, 3 à sexta vai dar 729. Então isso aqui nada mais é do que 3 elevado a 6, tá? Então x ao cubo é 3 elevado a 6. Aí não está ao cubo, né? Aí a gente tira a raiz cúbica, tá? Então x vai ser a raiz cúbica de 3 à sexta. Naturalmente, pessoal, aqui sem perder muito tempo, 6 dividido por 3 dá 2, né? Lembra que tem uma propriedadezinha de radiciação? 6 dividido por 3 dá 2, então isso aqui é 3 ao quadrado, que dá 9, tá certo? Esse meu x aqui vale 3 ao quadrado, quer dizer que o meu x vale 9. Tá? É claro, outra maneira é qual é o número que é elevado ao cubo dá 729. Né? 9 vezes 9 dá 81, vezes 9 dá 729. Também é direto, né? Poderia ir direto, sem nenhum problema. Tá? Encontrei o termo central da minha PG, só que eu dei outra informação.
Eu disse que a soma dos dois últimos termos é 36, tá? A soma dos dois últimos termos é 36, ou seja, se eu somar esse mais esse, 9 mais 9Q, essa soma é igual a 36, tá? Pessoal, 36 menos 9 dá quanto? 36 menos 9 dá 27. E esse 9 está multiplicando, passa dividindo. Então, a razão vai ser 3, né? 27 dividido por 9. Maravilha, Rona Epson. Maravilha, maravilha, maravilha. A razão é 3, tá? Tá, aí eu pedi quais são esses termos. Ora, pessoal, para com isso, né? O x é 9, que eu encontrei aqui, e a razão é 3. 9 dividido por 3 dá 3. Aí o próximo termo é x. Quem é o x? É 9. E o próximo termo quem é? É x vezes a razão, né? 3 vezes 9 vai dar 27. Tá certo? Repara que a soma dos dois últimos é quanto? 36. E se eu multiplicar os três números dá quanto? 729. Respondi o primeiro problema, tá certo? Essa é a resposta para o meu primeiro problema, tá certo? Beleza? Maravilha, maravilha, maravilha. Excelente. Vamos então para um problema 2. Vamos tentar aproximar um pouquinho mais, brincar um pouquinho com geometria. Olha só. Os lados de um triângulo retângulo formam uma progressão geométrica crescente. Determine a razão da PG, tá? Olha só para cá. Eu trouxe esse triângulo retângulo aqui para vocês, tá? Esses lados formam uma progressão geométrica crescente, então eu vou dizer que o cateto do meio é x, a hipotenusa é x vezes a razão, é progressão geométrica, e esse cateto menor é x sobre a razão, tá certo? Lembra que para avançar, eu multiplico pela razão. Para voltar, eu divido pela razão, tá? Do menor para o maior. Beleza? Esses três valores aí estão em PG. Qual é a razão dessa PG, tá? Vou ampliar a tela para vocês olharem com mais cautela. Então, olha só essa situação aqui no quadro, tá? Essa hipotenusa é xq, esse termo aqui, esse cateto é x, e esse outro cateto é x sobre q. Tá certo? Usei a notação especial de uma PG. Como eu disse que o triângulo é um triângulo retângulo, então eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Pelo teorema de Pitágoras, eu tenho que o quadrado da hipotenusa, x vezes q ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. É x ao quadrado mais x sobre q ao quadrado. Tá certo? Aí olha o que eu vou ter, tá? X ao quadrado vezes q ao quadrado é igual x ao quadrado mais x ao quadrado sobre q ao quadrado, tá certo? Maravilha. Aí, pessoal, eu posso dividir essa expressão todinha, sabe por quanto? Por x ao quadrado. Já que eu sei que x não é zero, né? Então, quando eu divido a expressão todinha por x ao quadrado, ó, sai x ao quadrado daqui, tá certo? Sai o x ao quadrado daqui, sai daqui, tá bom? Olha só o que é que sobra. Sobra q ao quadrado é igual a 1 mais 1 sobre q ao quadrado. Professor, eu não estou gostando dessa expressão. Vamos ver o seguinte, para evitar trabalhar com fração, eu vou multiplicar isso aqui tudinho, sabe por quanto? Por q ao quadrado. Quando eu multiplico essa expressão todinha por q ao quadrado, ó, eu vou ter q ao quadrado vezes q ao quadrado vai dar q à quarta. Q ao quadrado vezes 1 dá q ao quadrado. Q ao quadrado corta com q ao quadrado, sobra só 1. E aí eu passo a ter uma equação que a gente chama de equação biquadrada. É uma equação de quarto grau. Mas, pelo amor de Deus, professor, não sei resolver isso não. Sabe? Eu vou te mostrar que dá pra gente desenrolar. Vamos fazer o seguinte. Eu vou chamar q ao quadrado de uma letra. Eu vou chamar q ao quadrado, sei lá, de w, tá? De w. Chamei de uma letra. Tá certo? Porque quando eu chamo de w, olha o que vai acontecer. Ó, q à quarta, né? Q ao quadrado, então vai ficar q à quarta é q ao quadrado, só que q ao quadrado é w, né? Então q à quarta é w ao quadrado. Igual a w mais 1. Passando todo mundo para um lado, só vai ficar w ao quadrado menos w menos 1 igual a 0. Eu passei esses dois caras para o lado de cá. Aí, pessoal, o que é que eu tenho? Eu tenho uma equação de segundo grau agora.
Se eu tenho uma equação do segundo grau, aí a gente calcula delta e aplica na fórmula de Bhaskara. Então, calculando delta aqui, quanto é o delta, pessoal? Delta é b ao quadrado, b é menos 1, né? Ó, menos 1, b ao quadrado, menos 4, o a é 1 e o c é menos 1, menos 4ac. b ao quadrado, menos 4ac é o valor de delta. Então, pessoal, ó, menos por menos dá mais, menos 1 ao quadrado dá 1, mais 4, que dá essa multiplicação, vai ficar 5. Então, delta é igual a 5. E se o delta é 5, então aplicando a fórmula de Bhaskara, eu tenho que o W vai ser menos B, ou seja, menos menos 1, dá 1, mais ou menos a raiz de delta, a raiz de 5, sobre 2A, 2 vezes 1. Agora, amigão, presta atenção, tá? Não é W que eu quero, não. É Q que eu quero. Só que W não é Q ao quadrado? Como W é Q ao quadrado, amigão, Q ao quadrado é positivo. E se Q ao quadrado é positivo, o W tem que ser positivo. Como raiz de 5 é 2, alguma coisa, quanto, professor? Sei não, 2, alguma coisa, não importa não. Então, 1 menos 2, alguma coisa vai dar negativo, não vai? Então, esse menos aqui não serve. Esse menos não serve, porque o W tem que ser positivo. Então, só serve quem? W igual a 1 mais a raiz de 5 sobre 2. Isso aqui é o valor para W. Só por curiosidade, esse é exatamente o número de ouro. Essa é exatamente a razão áurea, tá? Olha que incrível, né? Tá, mas não é W que eu quero não. O que eu quero é Q. Q ao quadrado não é igual a W? Então, Q ao quadrado é igual a 1 mais a raiz de 5 sobre 2. Isso quer dizer que o Q vai ser a raiz quadrada disso. Como eu disse na questão que era uma PG crescente, como é uma PG crescente, eu não vou colocar mais ou menos, tá? Porque se eu colocasse razão negativa, aí eu teria uma PG oscilante. Então só me interessa a razão positiva. Então o Q vai ser igual a raiz quadrada de quem, Rona Epson? De 1 mais a raiz de 5 sobre 2. Então esse é o valor de Q, tá? Esse é o valor de Q. Eu só fiz tirar a raiz aqui, tá bom? Não coloquei o mais ou menos porque a razão negativa, nesse caso, não me interessa, tá bom? Então tá aí a solução para esse probleminha 2. Tá certo, pessoal? Deu para entender direitinho? Eu sei que é um pouco mais sofisticado, mas como eu disse a vocês no início da outra aula de PG, quando a gente lida com progressão geométrica, as contas começam a se avolumar um pouquinho. Aí a gente tem trabalho, tá? Maravilha? Ok. Tá, professor, o que é que a gente tem mais para trabalhar com PG? Rapaz, tem uma coisa interessante, chamada interpolação geométrica. E da mesma forma que a gente falou lá de PA, interpolar significa inserir, significa colocar, significa acrescentar, tá certo? Então, se eu quero interpolar meios geométricos entre dois números A e B, eu quero inserir entre esses dois números A e B, tá certo? Eu quero colocar entre esses dois números que formem com eles uma progressão geométrica nessa ordem, tá certo? Então, olha só para cá, eu tenho dois números A e B e inserir, interpolar N meios geométricos entre A e B significa interpolar N números, tá? N números, de modo que essa sequência formada seja uma PG. Aí só por curiosidade, se eu botei N números aqui no meio, aqui vai ser o A1, primeiro termo, e aqui vai ser o AN mais 2, porque eu tinha N mais 1, mais o último, da N mais 2. Eu vou ter N mais 2 termos, tá? Se eu inserir N meios geométricos. Muito bem. Então tá aí, pessoal. Interpolar significa inserir. Assim, deixa eu expandir para vocês. N meios geométricos, interpolar N meios geométricos entre A e B, nessa ordem, significa determinar uma PG de primeiro termo igual a A e último termo igual a B, havendo entre eles N termos. Beleza? Tranquilo? Trouxe um probleminha para vocês. Interpolar 4 meios geométricos entre 1 e 243. Vamos lá? Eu tenho o número 1. Aí eu quero inserir, eu quero colocar 4 meios geométricos. 1, 2, 3, 4. E o último número é 243. Tá? Repara, pessoal, que esse aqui é o meu A1, é 1. E esse aqui é o meu A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse aqui é o meu A6. Tá certo? Beleza? Ó, se eu encontrar a razão, eu mato quais são os termos rapidinho, não mato? Então vamos lá.
Então, A6 vale quanto, galera? Vale o A1 vezes a razão elevada a 5, não é assim? Para sair do primeiro degrau para o sexto degrau, não subo 5 degraus. Então, ó, o meu A6 é 243, o meu A1 é 1, vezes a razão elevado a 5. A razão é o que eu quero descobrir. Pessoal, bom, 243 por 1 dá 243, né? Então, qual é o número que é elevado a 5 dá 243? É 3, né? Já viu agora há pouco no outro problema. Então, a razão vale 3. Tá certo? E se a razão é 3, ó, acabei de descobrir os termos, quer ver? 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 27 vezes 3, 81. E 81 vezes 3 bateu, dá 243. Então, eu acabei de fazer essa interpolação geométrica que foi pedida no problema. Beleza, pessoal? É só você ir atrás da razão, tá certo? É só você encontrar a razão e você mata depois os termos com muita tranquilidade. Joia? Maravilha, agora é hora de mostrar que aprendeu esse negócio aí e resolver as questões, tá bom? Valeu, galera!